Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta sexta-feira, sextou, hein galera? Até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, coçando a perna, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte nesta sexta-feira. O fim de semana está chegando, enfim. Tá chegando o final de semana, hein? E aqui com a gente também no estúdio, no estúdio dele lá embaixo, o nosso querido Luiz Fernando, nosso intérprete de Libras, o papai do Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo, nosso soquinho maroto de sempre, o Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora, tá certo? E olha só, a gente começa falando de vôlei, do Vôlei São José, que fará sua estreia hoje no Campeonato Paulista. Após a sua apresentação oficial, o time ficou aí mais de um mês se preparando, fez amistosos e agora é colocar tudo dentro de quadra. Aquilo que foi treinado, na verdade. O Brunão esteve no treinamento da equipe, num dia de treinamento do São José, e ele vai contar para você como é que está a expectativa dos jogadores e também do técnico Reinaldo Bacilieri para o jogo de logo mais. As imagens são de Helder Soares. Solta, Matheus! Falta pouco para a estreia do Vôlei São José na temporada 2024-2025. E além das cores da camisa, a novidade fica por conta de um elenco quase todo renovado. Uma dessas caras novas é a do levantador argentino Nico Uriarte, que chegou na cidade há pouco mais de um mês, mas diz já estar adaptado à nova casa. Eu com minha família já moramos um tempo no Brasil também, então isso facilita um pouco já o idioma, falando um pouco melhor, as pessoas, assim, muita pessoa querendo ajudar, sabe? Então acho que para este começo da temporada tudo muito bem. Em fase final de preparação, o time realizou 2 jogos-treinos contra o Suzano e agora acerta os últimos detalhes para a estreia. O velho novo comandante Reinaldo Bacilieri, campeão da Superliga B pelo próprio São José em 2014, vive a expectativa de reencontrar o torcedor joseense. A gente está preparado para poder fazer um jogo de estreia que é em casa, que é importantíssimo, para vencer e de preferência para empolgar quem estiver lá, né? O nosso compromisso é fazer um jogo sempre voltado para o nosso torcedor e para as vitórias. Mas o time também tem velhos conhecidos da torcida. Do atual elenco, apenas 3 permaneceram da temporada passada. Entre eles, o central Matheus Pinta, que quer fazer uma temporada melhor do que foi a última. Esse ano, pelo time que foi formado aí, estou bem confiante. Acho que a gente vai alcançar coisas altas aí. A equipe, todo mundo tranquilo, comissão também. Acho que a gente pode surpreender bastante aí o público e talvez conquistar títulos aí inéditos. E uma outra novidade para a estreia neste Campeonato Paulista contra o Praia Grande será o ginásio. Acostumado a mandar seus jogos na Arena de Esportes, o Vôlei São José tem agora o Teatrão como nova casa. Mas técnico e jogadores garantem que isso não faz muita diferença. Apesar do tempo de casa que eu já tenho, nunca joguei no Teatrão, né? O Teatrão, ele, de certa forma, é um novo equipamento, né? E o que a gente espera é fazer realmente um jogo de estreia lá com o time, que seja um bom jogo acima de tudo, né? Que tenha boa qualidade, que seja um grande espetáculo. Ver aquele ginásio cheio, acho que vai ser muito bonito, vai ser muito legal. E a gente espera que isso se realize, né? Não conheço muito aí o Teatrão, mas sei que é muito legal também, então acho que a gente está muito enfocada em fazer um bom jogo e encontrar a torcida, sabe? Independentemente do lugar. E é assim, entre novidades e velhos conhecidos, que o Vôlei São José começa uma nova caminhada, querendo surpreender e conquistar títulos. Cara, nós vamos brigar por tudo que passar pela nossa frente, né? Falar sobre ganhar, sobre título,
Eu acho que tudo depende muito da nossa postura dentro de quadra e, obviamente, do que os adversários vão apresentar. Não é um ano, é uma temporada de muita luta e que a gente vai deixar tudo que a gente tem em quadra e eu tenho certeza que isso vai se reverter em bons resultados. A torcida faz total diferença pra gente, né? Nosso 7º jogador. Então, conto com a torcida ali, apoiando a gente como sempre fizeram. E pode esperar que a gente vai dar nosso melhor para conquistar os objetivos e os jogos aí, ganhar os jogos. Pois é, Brunão, tudo novo para esse vôlei São José, desde patrocinador, atletas, treinador. O adversário também é uma novidade, porque o Praia Grande é um estreante dentro do Campeonato Paulista. O Praia Grande que tem, inclusive, o Rodrigão. Campeão olímpico com a seleção brasileira, aquele meio de rede, parecia o Salsicha do Scooby-Doo. Ele é o técnico do Praia Grande, uma incógnita. Como é que vem esse Praia Grande? O ginásio também, como o próprio Reinaldo falou, mas a expectativa é boa para essa estreia hoje, logo mais no ginásio do Teatrão. O tempo de preparação do São José foi mais curto do que dos outros, né? O São José está se preparando aí há um mês, então os outros estão com 2 meses de treinamentos para um pouco mais, até o Suzano está até um pouco mais. O último jogo treino, o São José perdeu por 3-1. Mas, como a gente sempre fala, né, jogo treino, o resultado importa pouco, né? O que importa mesmo é unir esse time, entrosar esse time, que ele é praticamente novo, né? De todos os jogadores, são 12 ou 14 jogadores, 3 apenas que são remanescentes, né? Do ano passado para cá. Um deles, o levantador reserva. Então, o São José tem essa dinâmica e esse desafio aí de poder entrosar esse time para um Campeonato Paulista, que é um campeonato forte. Eu acho que em todas as modalidades o Paulista é sempre um regional muito forte, o estadual muito forte, o mais forte do país. E preparar a equipe para o que vem depois, que é a Superliga. Pois é. Matheus, coloca pra gente aqui o caminho do São José dentro do Campeonato Paulista, pelo menos dentro desta primeira fase. Hoje, então, 20 horas, ginásio do Teatrão, vôlei São José e Praia Grande. Depois o São José sai para enfrentar o Bauru, depois recebe o Suzano, sai para enfrentar o Guarulhos, depois 2 em casa contra Campinas e Santo André e depois fecha contra o Atibaia nesta primeira fase do Campeonato Paulista. Esse é o caminho do São José, começando hoje no ginásio do Teatrão. Jogo começando às 20 horas lá no belo Teatrão. Do vôlei, mais alguma coisa? E tem a questão de que agora o ingresso, eles mudaram, né, a questão do ingresso. Então o ingresso é solidário, é R$2 mais 1 quilo de alimento para quem for. Quem já pagou o ingresso tem um esquema de receber o e-mail para conseguir o reembolso, enfim. Tudo para ajudar as pessoas que precisam com o quilo de alimento e para lotar o Teatrão. Pois é, procura nas redes sociais aí do vôlei São José, que você consegue saber todos os detalhes em relação ao ingresso. Quem porventura já havia comprado seu ingresso, tem a questão do reembolso, como disse o Brunão, mas não vai deixar de prestigiar o vôlei São José hoje à noite lá no Teatrão, tá certo? Brunão, pra gente fechar esse primeiro bloco falando de futebol, falando do time sub-20 do São José, que volta a campo amanhã às 9 da manhã pela segunda rodada do Campeonato Paulista da categoria, no CT do Red Bull Bragantino contra os donos da casa. Na estreia, você sabe, o São José recebeu o 15 de Piracicaba no Martins Pereira e ficou no empate em 1-1. Já o Red Bull Bragantino foi goleado pelo Guarani por 5-0. Jogo amanhã complicado para a equipe do São José. A gente já falou aqui que o grupo é um grupo difícil, mas quem sabe o São José não consegue trazer um bom resultado lá de Atibaia, Brunão. Você falou sub-20, eu até tomei um susto, é sub-15, perdão. E é um jogo difícil para o São José, primeiro pela estrutura que o Red Bull Bragantino tem, né? Então a base do Bragantino como estrutura mesmo é muito forte e o Bragantino vem de uma derrota de goleada, então o Bragantino quer buscar a primeira vitória e quer também tirar esse saldo negativo de 5 gols, tá? Com 5 gols atrás já de todo mundo. Então ele quer tirar essa diferença de saldo de gols. Mas para o São José, se conseguir o empate empatou na primeira rodada, ruim por ter empatado em casa, mas o empate fora de casa não é tão problemático assim. Com certeza, a gente estava vendo ali imagens, né, do jogo de estreia do São José dentro desta terceira fase, que os meninos possam ir para Atibaia tranquilos, fazerem um bom jogo. O empatezinho não é ruim não, porque depois na próxima rodada vai enfrentar aí o Guarani, que provavelmente é o time que vai ser o grande destaque aí dentro desse grupo do São José. Sucesso para os meninos, boa sorte e claro, segunda-feira a gente traz todos os detalhes para você dessa partida Red Bull Bragantino e São José. Repito, segunda rodada da terceira fase do Campeonato Paulista Sub-15
Tá certo, Vieira Júnior? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Não sai daí, já já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte para falar de basquete feminino. São José entra em quadra amanhã pela abertura do Campeonato Paulista Adulto, fora de casa. E o time do técnico Leandro Leal vem reformulado em relação à temporada passada, com pelo menos 5 novas atletas. O nosso repórter, o Paulo Ricardo, esteve no treino das meninas e conta como está a preparação do time contra o Ourinhos. E te mostra algumas dessas caras novas do time. As imagens são dele, Luciano Coco, sambista Coquinha. Solta, Matheus. Após a participação na Liga de Basquete Feminino no primeiro semestre, a equipe adulta do São José Basquetebol Feminino agora tem pela frente o último desafio da temporada, a disputa do estadual. E a estreia das joseenses no Campeonato Paulista já acontece amanhã, fora de casa contra o tradicional Ourinhos. A nossa expectativa está bem alta, todo mundo muito animado, está sendo 2 semanas aí já de preparação muito intensas, tanto parte física quanto tática, então eu acho que nosso time está bem preparado para, sem dúvida, fazer um grande Campeonato Paulista. Para o confronto foi quase um mês de preparação, tempo utilizado pela comissão técnica e jogadoras para recuperar a parte física e aprimorar a parte tática do time. O período também foi aproveitado para promover a integração de 5 novas contratações realizadas pelo São José para a competição. A gente está se preparando, a base se manteve, né? A base da LBF, um pouco da base do ano passado, são as meninas mais jovens. Então a expectativa é que a gente consiga ir para Ourinhos, fazer um ótimo jogo, uma boa estreia, né? Que a gente estreie com o pé direito. Entre as recém-chegadas está Maiara. A ala estava no Mesquita, time do Rio de Janeiro, e enfrentou as atuais companheiras pela LBF deste ano, sendo destaque nos confrontos. Agora, espera repetir as boas atuações com a camisa do São José. Isso foi um dos motivos que eu vim para cá, para ter essa continuidade tipo de evolução que eu tenho tido nesses 3 anos. Eu vim para cá com essa total consciência de que eu vou chegar aqui realmente para ajudar, para assumir essa responsabilidade e passar um pouco do que eu tenho para elas. E uma vitória na estreia fora de casa contra o Ourinhos será importante para a moral das meninas do basquete joseense. Com um elenco renovado e em busca de entrosamento, a equipe quer mostrar a sua força e potencial desde o primeiro jogo da competição. A gente entende que é um confronto direto, né? Nós sabemos do nosso campeonato, a gente ainda não é uma equipe que está se fortalecendo no cenário ainda, nós voltamos ao Paulista ano passado, esse ano jogamos brasileiro, então a gente sabe que ainda temos um time jovem, mas é um time que já tem uma experiência, já vivenciaram um campeonato adulto profissional, então elas estão bem preparadas para o desafio. Agora, ajustes finais feitos, é começar com a mão direita, para que no final da primeira fase o time alcance o objetivo, classificar bem e tentar decidir em casa os playoffs. Acho que a gente sempre procura enfrentar todos os adversários como adversários diretos, né? Pensando numa classificação futura. Então todo jogo pra gente é importantíssimo e sem dúvida começar com uma vitória na estreia ainda fora de casa seria incrível para a sequência do campeonato. Porque essa vitória fora de casa já dá uma certa autoridade para os próximos jogos, já dá uma certa confiança, uma certa visão do que a gente tem trabalhado aí nessas 3 semanas desde quando eu cheguei. A gente está bem motivado, expectativa bem alta para esse campeonato. Pois é, Brunão, vai começar o Campeonato Paulista de Basquetebol Feminino. São José com uma equipe reformulada. São José que teve um pouco de dificuldade aí dentro da Liga Nacional, mas dentro do Campeonato Paulista sempre faz boas atuações. É um time que provavelmente não vai brigar por títulos, mas vai brigar ali na parte intermediária da tabela, de repente para pegar 2 playoffs nessa competição, Brunão. Acho que eu vejo, desde a volta do São José ao Campeonato Nacional, a gente vê o São José como um trabalho a médio e longo prazo, né? Sem então, dúvida. Teve esse retorno ano passado, né? O ano passado não, na temporada passada. Agora,
o Campeonato Paulista, enfim, aos poucos esse time do São José vai se encontrando, aí tem questão de patrocinador, verba, podendo contratar mais outra jogadora mais de ponta, melhor, para reforçar esse time. Enquanto isso, tem as jogadoras mais experientes e também tem as jogadoras de base que vão muito bem nos campeonatos de base, sub-20, como a gente acompanha aqui. Então, aos poucos, esse time vai se solidificando. Muito bem, é realmente um trabalho formiguinha e o importante foi voltar ao cenário estadual e também nacional dessa equipe do São José Basquetebol. Matheus, coloca pra gente aqui, por gentileza, o caminho do São José Basquetebol feminino dentro deste Campeonato Paulista, começando amanhã, 5h30 da tarde, contra a equipe de Ourinhos, no ginásio Monstrinho, depois mais um jogo fora contra o Corinthians, depois 2 em casa, contra Araraquara e o Pro Esporte de Sorocaba, depois sai 2 contra Santo André e Campinas, 2 adversários complicados, depois mais 2 em casa para fechar aí essa primeira fase contra Catanduva e Ituano. Boa sorte para as meninas do São José Basquetebol, começando amanhã a disputa do Campeonato Paulista, tá certo? Brunão, ainda falando de basquete, o São José Basquetebol, time adulto, entrou em quadra ontem pela 7ª rodada do Campeonato Paulista para encarar o Osasco em sua 3ª partida seguida fora de casa. São José vinha de uma derrota para o Corinthians e uma vitória contra o Bauru. E ontem, no ginásio Geodésico em Osasco, o São José perdeu nos segundos finais para o time osasquense pelo placar de 74-73. E o time do técnico Regis Marrelli conheceu a sua 4ª derrota na competição em 7 jogos. É uma pedra no calcanhar esta equipe de Osasco, hein, Brunão? A gente não pode falar que o São José é favorito contra o Osasco. Daí acontece e perde. É a 2ª vez que a gente fala no Campeonato Paulista. Não, o São José vai vencer. E aí perde. É uma derrota que, infelizmente, quebra um pouco, né, essa sequência que poderia vir de vitória do São José, de vitória no Campeonato Paulista, né, porque venceu o Bauru bem, poderia ter vencido ontem, e aí teria os mais 2 jogos aí em casa para fazer essa sequência de 4 vitórias, né, que seria muito importante no Campeonato Paulista. Mas agora, juntar os cacos, né, ver o que tem de errado, o que tem de certo, para as próximas 2 partidas. Pois é, e o jogo teve bastante alternância de liderança no placar, né? Ora era o São José, ora era a equipe do Osasco, tanto é que foi decidido aí nos segundos finais. Quem gosta, antes de falar de quem gosta de basquete, gosta de números, só para você ter uma ideia, o São José começou a partida com Ruivo, Matheus Buiú, Franco Vieta, Douglas dos Santos e o Renato Carbonari. O Matheus Leal, contundido, não jogou. Então esse foi o quinteto titular da equipe do São José. Já vou falar do Betinho, que saiu do São José, que ele nem está aqui relacionado, já a gente fala sobre isso. E agora sim, quem gosta de basquete gosta de números, as parciais dos quartos, para você ter uma ideia. Primeiro quarto vencido pelo São José, 23-21. Segundo quarto, vitória do Osasco, 19-11. O jogo foi para o intervalo com a equipe osasquense na liderança, 40-34. Aí veio o terceiro quarto. São José foi bem no terceiro quarto, venceu por 26-14, levou para os últimos 10 minutos, vencendo o São José, 60-54. Só que aí no último período, 20-13 para a equipe de Osasco, placar final 74-76. Principais pontuadores da partida, Franco Vieta, 28 pontos no jogo em argentino. Franco Vieta, 28 pontos, 5 rebotes, 4 assistências, seguido pelo Renato Carbonari com 18 pontos e 8 rebotes, e o Douglas dos Santos com 7 pontos e 9 rebotes. Pelo lado da equipe de Osasco, o Gui Pedra, 15 pontos e 6 rebotes, seguido pelo Arthur Pecos, ex-São José, 14 pontos, 5 rebotes, e o Léo Bispo, 14 pontos, 5 rebotes, os números individuais da partida. Ainda entraram no jogo por ordem de minutagem de quadra o Afonso Vitão, o Cauê Gelaskov, o Gabriel Caldeira e também o menino João Vitor, tá certo? Só um detalhe, Betinho não é mais jogador da equipe do São José, o ala Betinho foi... A diretoria do São José Basquetebol divulgou uma nota oficial nas suas redes sociais, e a nota aí, ó, você está vendo aí, a Farmaconde, que agora o time é da Farmaconde, enfim, em comum acordo entre as duas partes, tanto o clube quanto a equipe, quanto o ala Betinho, né? O que a gente sabe é que o Betinho e Regis Marrelli não se deram bem. Você está vendo as imagens do Betinho, ó, jogador 36 anos, experiente na sua segunda passagem pelo São José.
incompatibilidade de gênios, vamos chamar assim. Né? Os dois não se deram bem, o ala Betinho e o técnico Regis Marrelli, faz parte, não ornou os dois, então os dois acharam melhor encerrar o contrato, faz parte da vida. Betinho vai procurar um novo time e o Regis segue dirigindo aqui a equipe do São José, Brunão. Faz parte da vida. Faz parte, mas é uma pena que perde uma das lideranças, um jogador experiente que já jogou na casa, enfim. Acho que é uma perda bastante grande para o São José. Pois é. E Chorio, lembra do Chorio? Deve estar de volta ao São José nos próximos dias. Deve ser anunciado o retorno do venezuelano à equipe do São José. Joga mais ou menos na posição do Betinho. O venezuelano Chorio deve voltar para a equipe do São José para substituir Betinho. Na verdade, o Chorio já estava engatilhado, independente do Betinho ou não. Um jogador mais forte que o Regis gosta de ter aí na marcação da equipe do São José. O Chorio deve voltar agora mais do que necessário com a saída do Betinho. Chorio deve retornar, o jogador venezuelano, tá certo? A gente vai... Não, antes da gente ir para o intervalo, rapidinho, Matheus, coloca a tabela para a gente, só para a gente dar uma olhadinha como é que está a classificação. Pinheiros é líder, São Paulo vem em segundo, Paulistano, Franco, Osasco, São José é o sexto colocado dentro deste Campeonato Paulista. O São José volta à quadra amanhã, 18 horas, ginásio Lineu de Moura, para enfrentar a equipe do Mogi. Jogo complicado, independente daquele acidente que o Mogi aconteceu na volta lá de Bauru. Tá tudo ok com todo mundo. Vai acontecer o jogo normalmente amanhã, 18 horas, ginásio Lineu de Moura. A gente vai para o último intervalo do dia. Não sai daí, tem futsal em destaque para você. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte falando de futsal. O time sub-20 do São José entrou em quadra ontem pela abertura do retorno da Talentos LNF, que é sempre bom a gente salientar para você que é a Liga Nacional de Futsal Sub-20. São José recebeu a equipe do Blumenau de Santa Catarina no ginásio Tênis Clube. No primeiro turno, você sabe, o São José já havia vencido de virada por 2-1. Ontem, o São José goleou. Vamos ver como é que foram os gols? Solta, Matheus! O primeiro do jogo foi do São José e começou nesse contra-ataque aí, puxado pelo Cauã, pra Zup, pra Cauã, que rolou pro Bahia, defendeu o PP, na sobra bateu o Paulinho e Zup esticou o pernão pra colocar lá dentro. Ufa, aberto o placar no Tênis Clube. Zup é o nome do gol, São José 1, Blumenau 0, o placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, logo com 50 segundos, o São José fez mais um. Pela direita, Zup recebeu, dominou, fintou e tocou para Paulinho na entrada da área, que bateu de bico para fazer o segundo do São José. Paulinho é o nome do gol, São José 2, Blumenau 0. O time catarinense descontou nesse lance. Mineiro do São José dividiu com Tales do Blumenau. A arbitragem mandou seguir e Juninho dominou e bateu rasteirinho para diminuir o placar. Para reclamação geral da comissão técnica do São José, Juninho, que não tem nada com isso, foi para a rede. São José 2, Blumenau 1. O São José ampliou, restando pouco mais de 4 para acabar a partida. Bahia engatou a quinta da quadra de defesa, carregou e abriu para Renan. Dentro da área ele dominou e bateu de bico para fazer o terceiro do São José. Renan é o nome da alegria. São José 3, Blumenau 1. O São José matou o jogo 15 segundos depois. Nessa cobrança de lateral, Cauã lançou lá na área e Zup fez isso aí, ó. Golaço! Zup dominou no peito, livre dentro da área e sem deixar cair, encheu o pé para fazer um golaço. Esse merece replay. Zup é o nome do gol. Para fechar o placar, final no ginásio Tênis Clube. São José 4, Blumenau 1. Deu treta no final? Pois é, Brunão, o São José fez aquilo que se esperava dele, venceu a equipe do Blumenau, aparentemente, o São José, uma equipe mais forte que o Blumenau, fez o resultado 4-1. O Blumenau, o fiel da balança aí, né? Vai perder ponto para quem perder ponto pro Blumenau não vai classificar. E o Zup, que acho que é uma das lideranças desse time, porque já faz parte do time de cima também e é o principal jogador da equipe. Zup, zap, zumbi. Não vai a lugar nenhum, mas no caso do São José, eles estão indo para a segunda fase. Estão indo bem demais aí dentro da liga. Tem tabela desse daqui? Não tem, né? Esse aqui não tem. Muito bem. Parabéns aí para os meninos. Sim,
Tem. Ah, é verdade, é classificação. Tem com os escudos, inclusive. Lá. É verdade, como é que eu esqueci dos escudos? Pô? É muita coisa hoje. Olha só, o São José continua na liderança do grupo E dessa Talentos LNF com 9 pontos. Em seguida, na sequência, melhor dizendo, vem a equipe do Marreco, depois o Minas e o Blumenau. Lembrando que o Minas tem um jogo a menos em relação às equipes, né? Depois eles vão se equiparar. Tem 2 a relação ao São José. Tem 2 jogos em relação ao São José, né? Pode, inclusive, se vencer as 2 pelo placar mínimo, já ultrapassa o São José por conta do saldo de gols. Mas o São José não tem que se preocupar com isso, pode dar uma secadinha, é verdade, mas o São José está fazendo a parte dele, depois vai ter o confronto direto também com o Minas, e aí vai ser o fiel da balança, até porque o São José foi goleado pelo Minas, lá em Minas, por 6-1, tá certo? Parabéns para os meninos do São José Futsal Sub-20. Brunão, para a gente fechar o Hora de hoje, ainda no assunto futsal, o time principal do São José entra em quadra hoje na abertura da 21ª e antepenúltima rodada da Liga Nacional, recebendo o São Lourenço de Santa Catarina. O São José, que hoje ocupa a 9ª posição com 32 pontos, precisa da vitória para tentar ficar entre os 8 primeiros e ter vantagem no mata-mata de oitavas de final. E o São Lourenço está na 13ª posição com 27 pontos e também precisa da vitória para ficar entre os 16 que vão ao mata-mata. Ou seja, jogo importante e difícil para o São José devido às circunstâncias, né, Brunão? Essa briga pela 8ª posição, se o São José tivesse conseguido pelo menos um empate no último jogo, talvez seria um pouco, não mais fácil, mas estaria um caminho mais limpo do que agora, como perdeu na última rodada. Então o São José tem que... A obrigação dobra, né, de vencer em casa. O São José, quando joga em casa, vai bem, está invicto ainda na liga e jogando em casa, então as chances de vitória são grandes. Matheus, coloca pra gente rapidinho a classificação, só pra gente ter uma ideia do quanto é importante a vitória pro São José, que tá tudo embolado aqui na meiuca da tabela. O 8º colocado é o Pato Futsal, o São José é o 9º com 32 pontos, o Pato que tá acima tá com 33, o Moarama que tá em 7º tem 34, quem tá embaixo do São José, que é o Minas, tem 30, depois tem ali o Campo Mourão também com 29, tá tudo muito perto, ou seja, o São José precisa somar pontos para ficar entre os 8, como a gente sempre salienta, ficar entre os 8 primeiros, pelo menos no primeiro mata-mata, o São José decide em casa a fase de oitavas de final. Isso é muito importante, ter a presença do torcedor, tá certo? Brunão, vamos embora? Vamos embora. No pique, né? Hoje foi corrido, mas graças a Deus deu tudo certo. Brunão, um grande abraço para você, ótimo final de semana, segunda-feira te espero em mais uma edição do nosso Hora do Esporte. Como sempre, foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Boa sexta-feira para todo mundo, bom final de semana para todo mundo, até segunda-feira, tchau. Maravilha. Luizão, grande abraço, hein? Valeu, Luizão. O Luizão que sempre leva informação para a comunidade surda. Obrigado, Luizão, mais uma vez por abrilhantar o nosso Hora do Esporte, que vai chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta segunda-feira para te deixar super atualizado sobre as informações dos esportes aqui de São José. Ótimo final de semana, grande abraço, até segunda. Tchau, tchau.